sou Michel Alcoforado e você já sabe, a gente está começando mais um Caoscast, esse espaço de fritação de ideias do Grupo Consumoteca, onde a cada 15 dias a gente para tudo para discutir um tema que tem feito a nossa cabeça. Não vou precisar perder mais tempo, que você já se acostumou com a nossa cara e também com o nosso nome e sabe já bem que o esquema desse esquema aqui, é nunca estar sozinho, mas sempre muito bem acompanhado. Nesse jogo, vim acompanhado deles. Marina Ruali, que é a head de pesquisa do Grupo Consumoteca, está por aqui. Olá. Olá, caóticos. O tema hoje tá papo de bar, hein? Eu não sei o que aconteceu, a luz que jogaram aqui hoje, seus fios, como é que chama, californianos, estão mais fortes hoje. Ela virou pro lado ali. Fez há pouco tempo? Desde o último episódio você já tinha feito? Não? Não, há todo tempo, assim. É a paleta aqui. E tá dentro da tua paleta isso aí? Isso tá na minha paleta. Maravilha! Olha, ela, Carmela Moraes, que é insight lá no Grupo Consumoteca, veio também. Carmela, olá! Olá, caóticos. Belíssima! E ele, que é belíssimo também, o Wesley Xavier, que é um grande pesquisador e pensador daquilo que acontece nas periferias urbanas brasileiras, veio aqui nos apimentar com toda a sua sabedoria e conhecimento. Olá, caóticos. Eu tô bem ansioso pra esse episódio. Bastante. Muito a contribuir. Olha, você certamente aí do outro lado já deve ter visto o desespero de uma gente agora no Twitter, em todas as redes sociais, preocupadíssimos com essa questão e um peso moral de ser hétero. O pessoal tem reclamado, né? Diz, que pena que sou hétero. Um defeito, né? Desvio de caráter. Desvio de caráter. Desculpa aí se eu sou hétero, mas tô aqui. Fique tranquilo que esse aqui não é um podcast em defesa dos héteros ou contra os héteros, pra você não achar que a gente virou patriota, zumbiota, aquelas coisas todas, né? Que vamos fazer um podcast moral. Não é nada sobre isso. A grande questão é que a gente tem percebido aqui nas pesquisas que temos feito que a falta de héteros no mercado não é um problema de falta de hétero. É um problema dos héteros não estão se encontrando com os héteros. Né? Há um novo jogo posto aí nessa coisa do mercado dos afetos. E é justamente sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Como essas novas percepções de si e essas novas identidades, o novo jeito que a gente tem de pensar o mundo, tem impactado o conjunto de match. Dentro e fora do virtual. O Wesley Xavier, você quer dizer aqui, né? O único jovem. Nós temos que aceitar que já somos jovens há mais tempo, né? Ele é... mas continua sendo years to como que é? Y2K. Y2K. Mas ele tem menos Y antes da gente, né? A gente tem mais years. Essa é a grande diferença. Conta pra gente, como é que tá esse mercado de relacionamento pra Zezé? É diferentinho, né? Eu vejo vocês aí, a maneira como vocês usam esses aplicativos, essa loucurinha toda, como você encontra, desencontra, pensa amor, namoro, sexo, é meio diferentinho, né? A gente já passou pelo cardápio, né? Por todos os tipos de cardápios, desde o Tinder, o Bumble e tantos outros. E a questão dos encontros tem mudado um pouco, né? Relacionamentos monogâmicos têm diminuído e outras práticas têm acontecido, assim. Mas tem diminuído porque o povo não quer ou porque o povo não pode? Porque a gente tá mudando a monogamia. Olha, só queria já adiantar pra você que esse novo movimento que vem chegando, ele mostra que esse é um mundo com muito menos tabus, mas ao mesmo tempo é um mundo com muito menos sexo. E isso tem impactado a maneira como esses jovens e o mundo de uma forma geral vem pensando no afeto e vem pensando esse mercado dos encontros. Já vou deixando claro que se tem mudança, você já sabe. Tá mais do que na hora da gente dar nome aos bois. Marina Ruali, hein? Tem boi hoje? Qual é o nome? Olha... podia ser biográfico aqui, mas não é sobre hoje, mas já posso ter relatos. Hoje eu vou falar da armadilha hétero, Michel. Armadilha hétero. Armadilha hétero. Mas a grande armadilha hétero é o quê? A armadilha de ser hétero? A armadilha de só conseguir ser hétero? Qual é o jogo? É um dilema situacional que estamos vivendo na nossa cultura, principalmente quando a gente faz um recorte para mulheres da geração millennial. Que é onde que tá a armadilha? A gente tá numa armadilha onde a gente se vê tendo que atualizar padrões e conceitos, que a gente adora ficar essa coisa de disrupção, atualização, ressignificação. A gente atualizou um monte de coisa, só que a gente tá nessa armadilha do embate. Daquilo que fomos educados pra gostar, pra querer, pra desejar, e daquilo que queremos ser. E nesse embate a gente não consegue se definir ali. Acho que a galera do Wesley já se definiu, já tá mais bem resolvida, mas a gente vê aí uma série de
de mulheres da geração millennial, que é educada para um modelo do feminino e de papéis e cresce vendo princesa da Disney, né? E aí achava que tinha um mundo e um castelo encantado. Vai crescendo, vai desconstruindo isso, vai se politizando, vai entendendo que é meu corpo, minhas regras, que o príncipe da Disney era abusivo, era tóxico, que queria um monte de coisa. Muda os padrões do que você quer num homem. Só que aí quando o homem chega todo desconstruidão, de saia, de unha pintada, acho que ela não consegue bancar tanto, não. Gosta, mas não gosta, quer, mas não ainda quer, tá em dúvida. dúvida. Desejando aquele tal do boy lixo, e aí fica todo um dilema de como me relaciono, né? E aí, de repente, você começa a questionar que já que eu não mudo os homens, eu não consigo desejar, eu não consigo bancar uma relação com o homem que eu tô desejando, eu descubro que o meu defeito é ser hétero. E aí a mulher millennial, ela começa a ficar lamentando, né? Acho que não consegue, tenta revisitar a própria sexualidade, ver que não tem jeito, isso vira quase que um desvio de caráter, né? Vira uma coisa que você vai se lamentar. Olha, se você tá querendo entender mais sobre a armadilha hétero, fica tranquilo que a gente vai entrar aqui nesse podcast sobre esse assunto. E Marina, na forma como você vai me contando, eu não sei se eles vão ouvir a mesma coisa, eu acho que tem 2 grandes entraves ou 2 grandes pressões aqui que vão determinar esse novo fenômeno que a gente está chamando de armadilha hétero. Que há um certo desencantamento com o outro, assim, né? O povo tá meio desencantadinho, assim, né? Tá com menos expectativas. Aquela coisa de borboleta, não, tem corvo no estômago agora, né? Não tem muito não, né? Essa borboleta no estômago se foi. Eu acho que aquela coisa da alma gêmea, metade da minha laranja, alguém que me complete, sabe? Acho que a gente foi desconstruindo enquanto mulher o quanto que esse discurso era muito mais pra mulher buscar essa metade da laranja, muito mais uma narrativa ali que te colocava num papel que te queriam. Pensar que, será que eu tenho que ficar buscando esse outro ou eu tenho que me bastar? Tanto que falamos de empoderamento feminino nos últimos tempos, que foi esse momento da mulher entender o que eu quero pra mim antes de atender as expectativas do outro. Então, com isso, a gente volta menos esse olhar do fulano me impressiona e mais eu vou investir em mim nos últimos anos. Então, tem um pouco esse desencantamento de... Você não espera muito do outro, sabe? Você já parte do pressuposto de que a maioria que tem aí não vai ser muito legal. Então, essa questão da expectativa é muito louca, assim, e a gente acho que viu o boom dos divórcios na pandemia, principalmente, né? Que a gente tava ali todo mundo dentro de casa, e daí acho que a galera não aguentou muito aquele formato, né? Aquilo ali todos os dias, preso dentro de casa, tendo que lidar com aquilo, e ao mesmo tempo que aquilo que tu falou, né? Eu tô aqui nesse formato de casamento e tal, como, né, me ensinaram, mas ao mesmo tempo eu também tô brigando por uma liberdade que eu quero, mas eu também não sei se eu quero. E aí, com relação ao divórcio, né, o millennial que casou cedo, ele divorciou cedo também, né? E no Brasil a gente teve aí, em 2021, né, no ano da pandemia, o Brasil bateu recorde de divórcio, né? E acho que isso tem tudo a ver com essa questão da expectativa, né? De casar, de achar que vai ser uma coisa e não saber lidar também com aquela relação, né? Não saber lidar que não é príncipe cantado, né? Não é aquele... A borboleta no estômago, ela não dura pra sempre mesmo. Sim. E a relação, ela evolui pra outras coisas e que a gente também tem que aprender a lidar com isso, né? Ó, vou te falar um negócio. Os ex estão sabendo mexer melhor com isso, mas mais ou menos, né? Porque quando ele decidiu que ia casar... Eu falei várias vezes, eu, senhor de idade com barbas brancas, disse pra ele, não case, não case, muitas vezes. Falei no táxi, a gente atravessando a marginal, dizendo, não case, Wesley, não case. Ele, não, quero casar. Vai morar junto? Não more, Wesley, não more, não, meu sonho, você é isso. Eu falei, foi. O que você tem? Vai se defender como agora? Eu tô dentro desse quesito também. Se encantou demais, é? Acredito que não foi só isso. Acho que tem todo um processo de repensar meu posicionamento no mundo, assim, sabe? E também de enfrentar essa busca do outro também por se posicionar no mundo. E enquanto um jovem casando, tipo, eu me pensava muito, assim, tipo, qual futuro eu quero, né? Eu já tive 2 noivados e já namorei algumas vezes. Porque todo esse processo de relacionamento, ele me jogava sempre pra um lugar. Tipo, eu quero construir uma família, eu quero estar dentro desses moldes, como que eu quero me estruturar? E, tipo, eu sempre corria disso. E, de certa forma, isso me fez com que eu criasse distância também desses relacionamentos monogâmicos, né? Quando eu terminei esse, eu comecei a estudar muito sobre a não monogamia. E a não monogamia, ela me trouxe muitas questões, claro. Eu acho que pensar na não monogamia quando você está solteiro é uma parada muito legal. Mas quando você tenta se encontrar com outras pessoas que também tentem viver essa política, aí é um outro universo. É um trabalho muito mais árduo do que dividir a vida a 2. Olha que maravilha quando a gente tá pensando nesse assunto, né? Boa parte do povo aí
que tá preferindo não entrar na monogamia, porque além do BO da monogamia, né, da administração dos desejos, é difícil pra cacete tu acreditar que tu vai enfrentar 50 anos até que a morte te separe, transando com uma pessoa só e tendo que inventar. Aí tu faz numa loucurinha do caramba, né? Compra óleo que aperta, que esquenta, contrata guru, lê revista, pra ver se esse troço vai pra frente. Mas há um elemento aqui decisivo que a gente não pode deixar de lado, é que a questão da confiança, né? Boa parte da lógica monogâmica tá pautada dentro desse movimento de que eu garanto e confio na relação fiel que nós estabelecemos a partir de um juramento que foi feito há 250 anos atrás. Sim. E confiança está em queda. Tem um dado aqui até que apenas 11% dos brasileiros dizem que confiam nas outras pessoas. Imagina, é muito pouco, né? Quando se trata de relacionamento. Então, acho que a gente é obrigada a falar de um outro nome aos bois passado, que a gente falou por muito tempo, mas que eu acho que se relaciona muito com isso, que é a ideia de relações beta. Que é quando o millennial começou essa coisa de mundinho de aplicativo, de conhecer gente em rede social. Millennial adora dizer que não vamos rotular as coisas. A gente foi tirando rótulo de tudo pra se sentir mais livre. Só que não adianta, porque você não dá nome, mas a relação tá ali, ela existe, tem uma expectativa, tem uma troca com o outro. Então você começava a se relacionar com o outro, não dava o nome, aí não sabia se te chamou pra ir no jantar do amigo, o que significava, me mandou um meme, uma coisa, mandou emoji, outra coisa, chamou um dia, sumiu, fez ghosting, era outra coisa. A gente começou a ser solteiro, né, no auge aí do mundo millennial, você tinha que ter um coach de como decodificar os traços do outro, porque eu não dava nome. E a gente chamava isso de relação beta. E aí começou-se a falar que as pessoas não eram mais confiáveis, porque veio a tal da responsabilidade afetiva pro jogo, onde a gente entendeu que sim, eu quero ser livre, eu quero desfrutar de relações diversas, da sexualidade de maneira diversa, mas eu tenho uma responsabilidade com o outro. Só que essa responsabilidade está em crise. Sim. Porque a gente tem essa ideia de que como é que a gente equaliza isso? Como é que a gente atualiza esse contrato se não tem acordo? A gente vai vivendo. Dentro de tantas estruturas, né, que a gente topa, sejam as religiosas, ou até as mesmas dentro do modelo do Estado, né, no documento que você divide bens, união estável, coisa do tipo. Quando a gente pensa nesse relacionamento, a questão da desconfiança vem já dentro de uma estrutura que está pautada que você tem que entregar algumas coisas e se posicionar, né? E é muito doido, quando você pensa não monogamia, a primeira coisa que vamos rever nossos hábitos. Não significa não ter um mundo de liberdade. E é muito doido, porque sempre quando eu converso com pessoas que têm uma cultura monogâmica e pessoas que estão querendo entender a não monogamia, a primeira pauta é o sexo. E, tipo, o sexo é o senso comum de qualquer discussão de relacionamento entre pessoas. E quando a gente tá falando sobre isso, é sobre uma política de relacionamento. Não é sobre o lance de querer se envolver sexualmente com outras pessoas. Isso pode acontecer? Pode. Mas a gente também tá pautando uma relação de acordos, mas de acordos que levam em consideração o interesse do outro. E é muito doido porque, tipo, a questão da monogamia, quando você vê a estrutura toda... Claro, eu tô falando de uma monogamia que ela vem de um pressuposto, principalmente, que tem uma questão muito forte religiosa, né? Que se você fazer algo de errado, você vai ter aquele sentimento de culpa, a culpa católica, sabe? Aquela famosa culpa católica. E nessa lógica de não monogamia é pensar, tipo, respeitar o seu interesse, a sua individualidade. E, claro, trazer isso pra pauta e discutir com sinceridade sobre o que sente. É desafiador? É demais. É muito mais gostoso na teoria conversar com vocês sobre não monogamia. Então, mas isso só é possível se existe uma relação pautada em confiança. E o golpe tá solto, né? Não é à toa que bomba aí, né? O golpe tá aí, cai quem quer. Eu adoro que agora você que gosta desse negócio de Netflix e de série, sei lá do quê. Tá na moda, né? Tá na moda, né? A coisa do golpe, né? O homem do Tinder, né? Como é que é? O homem do Tinder, o golpista do Tinder. Golpista do Tinder. Não, e não só o golpista do Tinder. Eu escuto, assim, em podcast e tal, a quantidade... Teve agora uma pessoa que achou que tava namorando o Johnny Depp. Teve uma outra também que achou que tava namorando um coreano famoso também, ator. Então rola muito esses golpes, assim, na vida real. De querer acreditar, né? De querer acreditar. Imagina, a pessoa se relaciona... acho que, se não me engano, era até no Instagram, que a pessoa tava, de fato, acreditando que tava se relacionando com o Johnny Depp. E mandou dinheiro, porque ele tava com a questão do processo, então... Tava, coitadinho, né? Eu acho que tem uma coisa que o Wesley fala, que eu acho muito interessante, o ponto de vista dele, quando ele fala de não monogamia, porque já desde... Millennial já começava a falar de desconstruir monogamia, com isso de não dar nome pras coisas. Mas acho que no senso comum, quando se falava que alguém tá num relacionamento aberto, você logo imagina o fulano na putaria vai pegar todo mundo e acabou e faz... Na casa de swing, é muita loucamente, liberdade. Sim. Mas o que você fala é que tem políticas, tem regras, tem acordos, tem que testar. Tem uma coisa do pragmático. Sim.
Dá trabalho manter, né? Tem uma energia dedicada. Não é acordei, tô livre, faço o que quiser, né? Não, e até quando o Wesley fala da coisa que casou, pra mim, assim, que veio de fora, parece que é nessa lógica da experimentação, sabe? Eu vou ver qual é que é, sabe? Vou ver o que vai dar, se vou casar, se não vou casar. Acho que o millennial vai com mais expectativa. Acho que o millennial, querendo ou não, se importa, não, quer tirar o rótulo, mas ainda quer dar nome às coisas. E daí eu tenho uma amiga minha que é geração Z, e que ela tá, assim, ao meu ver, millennial, ela tá namorando, só que ela não chama de namorado. Aí diz que não vai criar expectativa, mas tá criando. Não quer apresentar pra família, então fica numa coisa meio assim, tô namorando, é monogâmico, mas não é namorado, é parceiro, porque não quer dar o nome de namorado, porque tem esse peso. E daí eu acho que o Z quer tirar, mas o millennial ainda chama de namorado, ainda quer ser pedido em namoro, eu acho que o maior peso de tudo é que o relacionamento entre pessoas, seja 2 ou a mais, enfim, diferente do modelo, pra gente, não é uma questão de projeto de vida. Mas é uma questão de experimentação mesmo. E, tipo, eu tenho meu projeto de vida profissional, acadêmico, enfim, diversos projetos de vida que eu tô criando e das coisas que eu me relaciono no mundo. E o se relacionar com o outro também faz parte disso. Então, quando eu tô me relacionando com o outro, inclusive uma das falas que eu tenho com as pessoas que eu me relaciono, é que a experimentação com ela é permitir eu conhecer o mundo através dos olhos dela também. Então, bonito. tipo, se eu não consigo me relacionar com ela... em um ponto que, tipo, as nossas visões de mundo não batem, ou que a visão de mundo dela não se relaciona com o que eu acredito ser certo ou errado, enfim, eu corto esse vínculo e parto para outro. Mas é tipo o lance da responsabilidade afetiva. Eu tenho que comunicar isso minimamente, porque senão eu tô só utilizando a pessoa e colocando ela como objeto. Muito bonito. Muito bonito, mas a gente não pode esquecer que às vezes não dá tempo, não dá pra gente sentir, né, a vida do outro pelos olhos do outro, porque em terra de céu, quem tem um olho é rei, fica com o seu que já tá bom. E o povo tá apostando tanto em ficar com o seu que tá próprio bom, que a venda de espermatozoide não, porque não só de vibradores. De vibradores, espermatozoide também pode, porque às vezes você fica sozinho, você vai lá e compra. Num banco de esperma, seu espermatozoide resolve sua vida sozinho, seu sonho da maternidade. Mas essa busca de olhar pra si, né, que o outro tá tão desencantado, dá tanto trabalho, tanta coisa, tanto sei lá o quê, tem provocado essa invasão de aparatos tecnológicos pra dar conta do prazer individual, né? Tem o tal do sugador clitoriano. Está na moda, né? Eu vejo agora, tá na moda. Aumentou em 35% a venda de vibradores no Brasil. Porque é por isso que eu acho interessante a gente trazer o recorte da mulher millennial. Porque enquanto a mulher Z, a gente fala muito disso, ela já tem uma outra relação com prazer, sexualidade, eu me basto. A mulher millennial, ela foi descobrindo, isso é uma jornada. Tem uma coisa do próprio prazer dela, que era primeiro relacionado ao outro, do gozar junto, do se descobrir. E aí ela chegou num momento onde ela entendeu que ela só precisa dela pra ter prazer, né? Aquela coisa da jornada de bem-estar, de conhecimento. Então tem esse boom da coisa do sugador clitoriano, aí roda de amigas, aí tem um monte de páginas hoje que falam muito com o público feminino falando disso, que a partir do momento que ela se emancipa e ela não vai buscar o outro, aquela coisa do tô carente, preciso do outro quando quero, ela consegue ficar mais autônoma nessa escolha e filtrar melhor, assim, vale a pena, assim. Se quando eu tenho prazer, eu já consigo, né? Quando eu quero conversar com gente legal... Porque com o outro, em geral, não consigo. Eu converso com os meus amigos. É pra que homem, com meus amigos da comunidade LGBT que tem assuntos que me interessam. Sim. Então, onde que o homem hétero encaixa aqui, entendeu? Se ele não me dá um prazer, que ele perde pro vibrador. Se conversando não tá legal. Se ele quer me ensinar as coisas, que ele vem lá no date e faz o mansplaining. Então, é quase que a crise do homem, sabe? A crise do posicionamento. Assim, eu vi esses dias que a The Cut fechou o ano de 2022 com o ano que o homem flopou. Aí tinha o Adam Levine, um monte de homem que foi cancelado, aqueles homens que a gente achava incríveis. E a mulher tá entendendo, assim, né? Que não precisa. E acho que também tem um discurso até de sociedade da performance nisso tudo. Porque quando se fala hoje nesses vibradores, não é só o quão potente ele é, mas que você goza em 15 segundos, 20, aí a amiga fala, eu fiz em 22, eu fiz em 15. E aí você fica num debate sobre isso, aí você fica... Resolve. Em que momento o homem hétero entra, sabe? Mas há um outro aspecto importante também, que é o segundo tema que eu acho que dá conta dessa armadilha hétero, né? Lembrando que a gente já falou do primeiro, que trata desse desencantamento com o outro, mas de um segundo que tem um papel importantíssimo, que a gente não pode deixar de lado, que é essa baboseira da heteroperformance, né? A heteroperformance, só pro povo em casa entender, né? O que é isso? A gente vai classificando tantas pessoas em personas, em lifestyles, que... lifestyle é ótimo, mas falando... tá boa a concordância aqui. Que
ser hétero hoje em dia não é sobre quem você beija ou com quem você transa. É mais como você performa, né? É sobre a roupa que você veste, é sobre a marca que você usa, é sobre as pessoas que você tá falando, pode ser do seu posicionamento político. Então a gente tá deslocando essa ideia do que é ser hétero pra só uma questão de relação e corpo, dado que a gente tá desconstruindo uma série de preceitos sobre sexualidade, sobre prazer, sobre identidade, e a gente vai entendendo o hétero quase como um estilo de vida, assim, um jeito de pensar. Então é interessante quando a gente conversa hoje com uma série de mulheres que estão procurando parceiros e estão em aplicativo, elas vão falando, o problema é que hoje você vai ali, você quer conhecer os caras hétero e você tem o hétero top e o esquerdomacho, que é como elas chamam, né? Que é é como tá se performando. E juntos os dois não dá né? Cada um tem seus prós e contras, sabe? Tem a persona ali de um, tem a persona do outro. Então, isso é interessante, porque tudo que foi visto no passado como interessante, né? A virilidade do homem, aquela coisa toda que foi importante para se construir masculinidade e impressionar as mulheres, deixa de ser interessante. Então tem um monte de mulheres hoje falando que preferem homens afeminados. Pensar heteroperformance é a gente pensar, assim, o que são esses códigos da heteronormatividade e o que gera desejo na gente. Então, Má, dentro disso que tu falou e também muito relacionado com esse boom dos vibradores, tem também essa questão do sexo como produtividade, né? O gozar é autocuidado hoje em dia, né? E aí a gente vê, tem muito muito perfil de Instagram hoje em dia que fala sobre a importância de gozar e não só ali pela questão da relação, né? De manter uma relação, de transar, de ter um momento com um parceiro, mas pra si mesmo, né? Eu vou gozar porque minha pele vai ficar melhor, eu vou focar mais, eu vou trabalhar. Então, de novo aqui, a gente sempre olhando pras coisas com esse viés da produtividade, né? De fazer render. Então, dentro disso surge esse boom de vibradores e de produtos que ajudam a mulher a gozar cada vez mais rápido e tudo mais. E também marcas e perfis que vendem essa produtividade. Daí a gente tem o exemplo do Prazer Óbvios, por exemplo, que traz ali frases, né, que estimulam e que incentivam isso. Os chapadinhas de endorfina também, que é da mesma galera ali, que fala tipos de exercício pra gozar melhor e pra, né, gozar mais rápido e tudo mais. Então, acho que dentro disso, assim, pra ficar com a pele boa, preciso gozar pra ficar com a pele boa, pra focar, pra trabalhar bem, pra performar melhor, né? Esse eu acho que é um ponto importante dessa armadilha hétero, assim, porque os caras começam... E as moças, né? Quando eu tô falando aqui, eu tô falando de todo mundo. Apostar numa ideia de que eu preciso do outro pra poder ser o que eu sou, né? Porque eu acho que o conceito de hétero, ele tá pautado na ideia de um outro com o qual você tem relações sexuais. E esse outro é outro, né? Esse outro é diferente de você. E o que a gente tá vendo aqui é que apesar desse desejo por um outro... essa armadilha vai colocando cada vez mais a gente entendendo que não precisa do outro. Então, a busca do burnout amoroso também, que é uma questão fundamental dentro desse jogo, né? Que eu canso de ter isso tudo que o Wesley falou, né? É monogâmico, poligâmico, é aberto, é fechado, é entreaberto, sei lá, pela fresta, sei lá como é que é o jogo. Mas é muito cansativo e eu começo a descobrir que eu não preciso dos outros, né? E a grande tensão tá nisso, assim, quando a gente fala de armadilha hétero, é porque com tudo isso que a gente tá desconstruindo e revendo, há ainda, a gente fica, eu não preciso do outro, mas há ainda um desejo de se relacionar. Eu posso não dar um nome, mas eu quero construir algo com alguém, eu quero ter uma troca. Tem esse momento, tem essa demanda. Então a gente ouve principalmente dessas mulheres. Eu quero sim um relacionamento, mas eu tô revendo tanta coisa comigo mesmo. Se é monogâmico, se não é, que tipo de homem eu quero, o que esses homens estão fazendo? E parece que os homens não estão acompanhando. Por isso que quando elas ficam essa coisa de lamentar se é hétero ou não, e de trazer essa brincadeira, porque eu falei aqui, tem o esquerdomacho e tem o heterotop, não é colocar que sempre vem alguém e falar, mas eu conheço um homem que não é assim, nananã. E não é sobre isso, né? Não é pegar e rotular todo mundo numa caixa. Mas é sobre você estar nessa busca, né? De qual é o formato ideal, né? De como é que eu encontro alguém. E desses homens que, na verdade, eles parecem cair nesse estereótipo, porque eles nunca tiveram que se esforçar tanto, eu acho, que para dar conta desses novos preceitos femininos. E acho que também tem quase que um repacking ali. Então, você entra no Bumble hoje, você entra nesses aplicativos, o cara bota lá terapia em dia, ele bota lá em quem ele vota. Porque ele também precisa mostrar, sabe, para essa mulher que ele é outra coisa. Mas quando ele vai mostrando que ele é outra coisa, ele também vai entrando num lugar que ele pode ser vulnerável. Talvez ele possa não ser tão bem sucedido na carreira dele, porque tinha essa coisa do homem que tem mais sucesso com o homem.
E até quando a mulher banca isso, né? Até onde vai? Porque ela fica nesse conflito. Porque eu me lembro muito bem, acho que você vai lembrar que você participou desse projeto comigo, acho que foi em 2017. A gente recebeu um briefing de uma grande marca que queria lançar maquiagem para homem no Brasil. E tava rolando muito isso lá fora. Então, Chanel, essas marcas gringas estavam falando dessa coisa do novo homem, né? O neomacho, o homem que se cuida e quebrando padrões. E aí eles queriam lançar para um grande público brasileiro e a gente tinha que testar e ver se fazia sentido, se tinha aceitação. Então a gente foi falar com homem hétero, com homens da comunidade LGBT e com mulheres hétero. E onde a gente ouviu os maiores rejeições ao lançamento de uma maquiagem masculina naquela época era do público feminino, tá? Então hoje a gente tem todo esse momento de desconstrução, mas a gente ouvia coisas da mulher que, não, mas um homem usando maquiagem vai borrar minha camisa e não sei o quê. Então até quando essa mulher tá preparada também para desconstruir esses papéis, né? Então acho que a armadilha tá nesse lugar, sabe? Eu quero desconstruir, mas eu ainda não consigo, não. Muito formatadinha pra muita coisa. Eu acho que essa é a grande problema, assim, né? Diferente das outras gerações antes de nós, milênios, que aceitaram um pacotinho ali, né? Talvez, óbvio, fizeram transformações. Mas não tinham essa preocupação de que casamento precisava virar outra coisa a todo momento, trazer novos acordos, novos debates, novas negociações, novos bagulhos. Como os milênios trouxeram, e os ex aí, segundo o Wesley, né, vem levando isso aí nessa potência. Vai ficar pior então, hein, Wesley? Sim. Talvez seja por isso que eu falei pra você não casar, você casou, se arrependeu e vai casar de novo? Não pretendo não, tô tranquilo. Eu pretendo ter mais um cachorro, por enquanto, Tá difícil já lidar com um já. Mas eu acho que é uma coisa muito, muito foda, assim, quando vocês falam pra mim, assim, tipo, eu percebo isso, mas vocês falando só o tanto que evidencia isso. Tem toda uma indústria e um comportamento de pensar no prazer feminino e de produzir itens pra proporcionar. Então, tipo, você já ouviu, né? Eu já vi esse meme diversas vezes. Você já ouviu a palavra do sugador de clítoris? Sabe? Tipo, então, você tem toda uma política, um trabalho muito forte pra pensar esse prazer e levar a mulher pra esse local de deslocar ela da questão da penetração que acontece ali nesse sexo hétero. Enquanto, quando você olha para os homens, a gente vê coach de sexo, vê homens falando como você tem que se relacionar com a mulher. E são só comportamentos muito machistas, assim. Tipo, você tem que chegar na mulher de tal jeito, você tem que usar tal coisa, você tem que estar com uma caricatura pra mostrar que você tem poder sobre si, que você... Enfim, várias produções de conteúdo que só levam o homem novamente pra um lugar. Precisamos falar sobre o cu do homem hétero. Já dei aulas e aulas sobre cu há muito tempo. Ô Wes, dentro disso que você tá falando, eu me lembrei, tem um podcast muito legal que fala sobre prazer masculino, que é sobre o prazer deles. É um podcast meio novo e é uma galera meio Z, assim, que faz. E é justamente isso, quebrando esse estereótipo desses coaches do amor, assim, sabe? Que, tem que das regras. Não, é falando de uma forma mais construída, bem legal. É muito doido, porque, tipo, o homem só pode sentir prazer com a penetração, com a masturbação, ficção do seu membro, enfim. Tem toda uma questão de não pensar como que a gente pode sentir prazer. E quando se fala de uma área que tá ali escondida aqui pra todo homem hétero, é um tabu, a gente corta a discussão e não evolui, né? Mas os homens estão perdidos há muito tempo, né? Os sinais são claros, a gente não vai salvar eles, não. Infelizmente. Mas... Quando a gente olha, por exemplo, pro caso aqui dessa armadilha hétero, eu acho que as mulheres também estão sofrendo abraço dentro desse movimento, como a Marina coloca, né? Que né? Como eu, ao mesmo tempo em que desejo outros tipos de masculinidade, dado que aquelas que eu conheço como dois padrões, que é o moço hétero top ou o esquerdomacho, não me servem mais, eu estou aberto a viver outras experiências. Mas, ao mesmo tempo, quando chega no vamos ver, no tipo de consolidar uma relação, há uma busca ainda por esses dois modelos, de algum modo, né? Tem uma armadilha ali, né? E aí, e vem junto com eles todo o pacote que, óbvio, são terríveis, né? Marcados ali por aquelas questões que a gente já sabe de muito tempo. Então, isso aí me causa, né? Então, a saída tem sido ficar sozinho, talvez, né? Ou... gozar sozinho. Exato. Gozar sozinho. E ser solteiro, eu acho que tem uma coisa também... eu que sou casada há muito tempo, né? Acho que tem essa coisa do lifestyle do solteiro que encanta um pouco quem tá de fora, assim, sabe? Eu acho que tem essa coisa de ser livre. E o millennial,
não consegue, eu acho que, equilibrar essa coisa do relacionamento estável, de casar e ter filhos, com a liberdade. Então, pra ser livre e fazer o que eu quiser, ser dono de mim, eu preciso ser solteiro, né? Então, acho que tem essa dualidade, assim, esses dois desejos, né? Eu aprendi que eu quero... Eu aprendi não, eu fui ensinada que se casa e se tem filho, eu talvez queira fazer isso, mas eu também quero ficar sozinho. Inclusive, tem um dado aqui também, que é um dado do Tinder, inclusive, que em 2018, né, uma pesquisa feita pelo Tinder, mostrou que das pessoas solteiras entre 18 e 25 anos, 72% tomaram a decisão de ficar solteiro. E curtir, assim, porque eu acho que talvez seja mais fácil de lidar hoje em dia ser solteiro do que entrar em todos esses contratos e regras e tal. Né? Eu acho que o sugador de clitóris ali faz o trabalho sozinho. E eu acho que tem também, acho que essa pergunta que o Michel traz, se a solução é ficar sozinha, por tudo que a gente ouve, pesquisa com as mulheres millennials, não é que elas queiram ficar sozinhas. Essas mulheres, elas trazem pra gente, elas querem se relacionar. Só que o sarrafo pra se relacionar mudou. Elas estão falando de autossuficiência, é aprender a me bastar sozinha. Tem muito isso quando a gente vai fazer quântico, quando vai entender estilo de vida. É não planejar mais uma vida que depende do outro. É o meu sucesso, é as minhas ambições, é o meu estilo, é meus momentos de lazer. Eles não precisam de alguém. Só que a partir do momento que eu entendo que eu funciono bem sozinho, pra alguém entrar tem que acrescentar muito, sabe? Eu quero uma relação, mas ela tem que ser muito bacana, ela tem que ser muito agregadora e ela tem que ser muito de troca. E é essa troca que os homens héteros não foram ensinados. Eles foram ensinados mais a receber ali, em relação a afeto, cuidado. Tudo errado. Da mulher que cuida. Tem que acabar. Eu já falei isso, parei no esgoto dos zumbiotas, né? Que eu disse que os homens héteros precisavam acabar de uma forma como um todo, porque salva pouco, né? A média tá péssima. Olha, vamos terminando aqui falando um pouco desse processo de transformação social que nos atravessa, e ele é recheado por um conjunto de continuidades e também de transformações. Nesse jogo, o que acontece é que às vezes a gente fica pegadinho no meio, né? Preso numa armadilha. Ou como os hispanohablantes chamam de uma trampa, né? Algo que te agarra, te deixa atrapado ali e ao mesmo tempo que te inventa, te gera sofrimento. A armadilha hétero é sobre isso e eu tenho certeza que você aprendeu pra chuchu, mas olha, você já sabe, né? Aqui aprende e continua aprendendo. Tá na hora do Joga na Roda. Marina Ruali, que trazes, hein? Olha, hoje eu trago aqui uma papisa das relações para mulheres millennials. Mas sabem o que é papisa, audiência? Que eu já fiz grupos que eu falei uma vez papisa e a pessoa não sabia. Aí eu tive que dizer, deusa. Aí resolveram. Qual é a deusa, então? É a Bell Hooks. Mulheres, leiam Bell Hooks. 1 ano sem Bell Hooks, né? Ela morreu tem um pouquinho mais de 1 ano, né? Sim, deixou um grande legado. Uma obra. E ela tem o livro Tudo Sobre o Amor. É uma trilogia, mas o primeiro é o Novas Perspectivas. E ela vai traçando, né? Ela se coloca ali enquanto pesquisadora do amor, porque ela fala o quanto que as mulheres, quando fala de amor, associa a desespero, a fragilidade, não a relacionamento. E ela vai estudar toda a bibliografia. Tem muito mais pesquisadores homens falando sobre amor do que mulheres. E ela fala, porque homens falam com muito mais propriedade sobre se sentir amado, né? Homens duvidam muito mais de que são amados do que mulheres. E mulheres, quando falam do amor, falam de busca. Então ela faz toda uma análise sobre como as mulheres têm dificuldade de diferenciar amor de afeto e cuidado. E quando ela entende que amar é mais do que cuidado, aí ela vai mudando esse sarrafo. Eu acho que isso tem tudo a ver com a ideia de armadilha hétero, né? Porque ela vai exigindo novas coisas e começa a não encontrar por aí. E aí que dá toda uma tensão, ela fica, meu Deus, será que eu queria ter me desconstruído tanto? Porque eu arrumei um problema ainda maior pra mim mesmo. Mas eu acho que vale muito a leitura. Maravilhoso. Wesley Xavier, que trazes, hein? Mudei a ordem hoje. Bom, tem algumas dicas. Acho que assim, um lugar para buscar informação e encontrar outros depoimentos tem sido o portal tanto do TikTok, Instagram ou YouTube da Kátia Damasceno. Ela produz assim, um material bem legal, sem tabu, falando sobre todos os tipos de relações e inclusive explorando assim, tipo, os mais profundos tabus sobre sexo, indiferente da questão das orientações sexuais. E se você quer, assim, ir de maneira meio ali em doses homeopáticas, entender um pouquinho sobre como se dá todas essas diversidades de orientação sexual, de gênero e de como que é a
a questão da heterossexualidade, ela percorre por cima de tudo isso e às vezes criam esses problemas e essas armadilhas, assiste Big Mouth, que é uma série maravilhosa. É uma série da Netflix. Netflix, tá pago. Isso, é uma animação. Ela personifica todos esses desejos que nós sentimos, seja o tesão, a raiva, a tristeza, a ansiedade. E esses personagens, desses sentimentos, eles falam um pouco de como que nós conversamos com nós mesmos nesses processos que a gente não quer lidar com o outro. Mas se a gente não lidar com o outro, principalmente com problemas que são criados em contextos, a gente não consegue viver. E a série, ela traz isso de uma maneira bem lúdica. Achei bonito, hein? De uma maneira muito lúdica, assim. E, claro, ela faz a gente se identificar. Pô, já vivi esse tipo de problema. Ela apresenta um universo jovem, né? Ali de pré-adolescência. Mas é uma série para adultos. Carmela Moraes, hein? Vem com o quê? Séries, dicas, tags? Então, o que é? Eu pensei hoje em falar sobre uma série que é um pouco mais antiga da HBO, Girls, o nome. Não sei se todos conhecem. Que eu acho que é legal porque ela é muito um estereótipo millennial. Assim que nem eu sempre falo que eu acho que Euphoria representa a geração Z. Eu acho que Girls super representa esse recorte, claro que estereotipado e tudo mais, do millennial, das millennials. E é legal ele também, porque o tempo inteiro se fala, são 4 amigas que moram no Brooklyn e tal, e delas são muito diferentes uma das outras. E aí fala muito sobre esses dilemas, né? Quero ter filho, não quero casar, quero ser bi, não quero ser bi, quero ser monogâmica e tal, então é legal. Mas, tu falou num episódio aí outro do De Férias com um Ex. Adoro, sou um grande fã. Eu acho que todos esses, De Férias com um Ex, o Brincando com Fogo... Ali é armadilha pura, hein, querida? Ali é armadilha... Ali é golpe, armadilha, ali tá tudo junto, né? Exato. E o De Férias com Ex é legal, porque é bem Brasil e tem uma mistura ali de Zs com millennial e a galera vai... pra, né, fazer festa e pegar todo mundo. Só que quando chega o ex, ela não consegue, assim, né? Tanto homem quanto mulheres não conseguem ser tão livres assim. Então fica... Sou desapegada. Eu sou desapegada, mas depende do ex que vem, né? Então é interessante porque fica nesse conflito. Ai, o beijo triplo, mas com aquele tu não pode, com aquele pode. Então é esse conflito, assim, geracional com relação a isso o tempo inteiro, De Férias com o Ex. Principalmente essa última temporada aí que a gente tá gostando bastante. Ufa, assistam, hein? Grande manual sobre relações heterossexuais e homossexuais e bissexuais e todos sexuais de Férias com Ex. Soft porn. Soft porn brasileiro. Cansou do Xvideo, cai lá, que é ótimo. Olha, a minha dica é um livro de uma pensadora feminista francesa que eu adoro, que é a Monique Wittig. Ela tem um livro sobre o pensamento hétero, né? Foi traduzido agora pela Autêntica no Brasil e chama O Pensamento Hétero e Outros Ensaios. A Monique é uma teórica sobre esse pensamento feminista materialista e ela lembra que o heterossexualismo, ou a heterossexualidade, depende da tradução que fazem desse termo, nada mais é do que um regime político. E a categoria homem e a categoria mulher só existem pautado nesse regime político da heterossexualidade que colocam os dois em relação. E se você foge disso, você não é nem mulher nem homem. Então ela tem uma frase que faz muito barulho, que ela diz que as lésbicas não são mulheres. Se tá preocupado, tá curioso, compra lá e lê, porque é muito do interessante. Chegamos no final, hein? Ufa! Marina Roale, beijo. Beijo. Beijo o quê? Vamos ver se no próximo episódio ela mantém, né? O cabelo cresce, a luz muda, né? Cada episódio é um look, um estilo, um make. Maravilhosa. Wesley, beijo pra você. Um beijo. Carmelinha, tchau, tchau. Beijos. E beijo. Vamos ficando por aqui, eu, Michel Cofrade, digo pra você, ó, beijo também, tchau, tchau. A gente se vê no próximo.